Bem-vindos a mais uma live das terças. Vocês pensavam que eu não ia aparecer por aqui? Pois estou aqui. E hoje, vou dizer, foi tão em cima da hora, foi tão aperreado, que quem decidiu a live foi a Mônica, Moniquita, minha funcionária, babá das meninas. Eu disse, Mônica, eu preciso saber qual o tema você quer na live. E aí ela falou anticoncepcionais. E aí o meu marido complementou. Fala sobre anticoncepcionais e ganho de massa muscular? Aí eu pensei, uma boa. Então, vamos falar um pouquinho dos dois, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre anticoncepcionais e vamos falar um pouquinho sobre o ganho de massa muscular. Olha, agora tem uma ring light agora para dar uma melhorada na iluminação. Então, vamos falar um pouquinho sobre anticoncepcionais, métodos contraceptivos, e aí eu vou puxar o gancho para o ganho de massa muscular com o uso desses contraceptivos, certo? Então, deixa eu anotar aqui para quem tá entrando. Então, anticoncepcionais e ganho de massa muscular. Deixa eu fixar aqui, comentário, pronto. Então vamos lá. Deixa eu pegar Gosto de pegar coisas pra ficar riscando hoje. Meu povo, vamos lá, certo? Mesmo se você for homem e estiver na live, é importante você ouvir. Mesmo que eu esteja falando sobre métodos contraceptivos, né? Sobre os anticoncepcionais, porque o homem também deve ser o interessado nesse assunto, tá? Obviamente que a gente direciona muito pro público feminino, que é praticamente quem faz o uso, né? Usuário, principalmente dos métodos contraceptivos orais. Mas o público masculino também é importante que esteja nessa live e que escute. Então, bora lá. Anticoncepcionais. Anticoncepcionais é o método que previne a concepção, que previne engravidar, certo? Existem os contraceptivos hormonais, então os métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos hormonais, e existem os métodos contraceptivos não hormonais, certo? E aí, a partir dessa divisão, fica mais fácil a gente entender alguns pontos, certo? Métodos contraceptivos hormonais, eles têm hormônios em sua composição. Então, todos os métodos contraceptivos que têm hormônios em sua que tem hormônios em sua composição são considerados métodos contraceptivos hormonais. Quais são eles? Então vamos lá. As pílulas, né? Então são os anticoncepcionais orados, combinados ou não, os que tem 2 hormônios ou os que tem só um, mas as pílulas anticoncepcionais, injeção, tá? Também é hormonal. DIU, o Kyleena ou Mirena também são hormonais. Anel vaginal também é hormonal. Implanon, adesivo, que mais que eu não tenho falado? Acho que são esses, né? Então, métodos contraceptivos hormonais são esses. E os não hormonais? Os não hormonais são os que não contêm hormônio para prevenção de gravidez. Então, tem a camisinha, né? Que é um método. Então, a camisinha, que é o preservativo, que tem masculino e tem feminino. Temos o DIU. Aí o DIU, a gente tem a opção do DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, tá? O DIU de cobre com prata é o meu, por exemplo, tá? Eu vou dar o meu feedback pra vocês. Então, DIU de cobre com prata, a camisinha. Tem os métodos que são utilizados, como por exemplo, a tabelinha, Billings, tá? Coito interrompido, e aí são os métodos comportamentais, certo? Cada um tem a sua eficácia, tá? Vocês podem até jogar no Google pra vocês darem uma olhadinha. Existe uma tabela que vê a eficácia dos métodos contraceptivos, tá? Muita gente tem uma falsa impressão de que, por exemplo, um DIU de cobre ou um DIU de cobre com prata, ele tem uma chance de gravidez maior do que as pílulas, e não é bem por aí, tá? É bem parecido o risco de gravidez com ambos. E nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Então, exceto a abstinência. Então, a abstinência é o único método 100% eficaz, tá? Beleza, entendido isso, como é que funciona, né? Os não hormonais, como já falo,
não tem hormônio, eles são mais fisiológicos. Por quê? Porque a partir do momento que eu não utilizo o hormônio, mas eu previno a minha gravidez, eu tenho meu ciclo hormonal e menstrual funcionando regularmente. Então, para que eu menstrue, eu preciso fazer o ciclo, as duas fases do ciclo. A primeira fase, são 3 fases na verdade, né? Mas a primeira fase do ciclo, a fase de ovulação e a fase lútea. Então, eu tenho as 3 fases do ciclo. Para eu fazer essas 3 fases do ciclo, eu preciso ter a fisiologia hormonal perfeita. Então, meu corpo tem que estar funcionando normalmente, não pode ter nada bloqueando esses hormônios. Os métodos contraceptivos hormonais, eles bloqueiam esse ciclo. Deixa eu ver se eu encontro uma foto aqui pra vocês. Eu gosto de mostrar muito para os pacientes o ciclo menstrual. E hoje eu não vou fazer live só de 15 minutos. Hoje eu vou me estender. Por quê? Porque eu decidi não atender mais à noite. Porque realmente eu estava ficando um bagaço da laranja. Então eu tô mais tranquila hoje. Ciclo menstrual. Deixa eu jogar aqui no Google para mostrar para vocês um ciclo menstrual. Tem uma fotozinha aqui que eu gosto. Deixa eu ver. Achei. Pronto. Deixar ela bem grandinha aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Então é importante todo mundo, homens e mulheres, precisam entender o ciclo menstrual. Por favor, isso é fisiológico. É preciso que vocês entendam, tá? Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Cadê? Onde é que eu viro aqui mesmo, hein? Então vamos lá. Ai, gente, esse enfeite aqui é maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é lindo. Ele é lindo. Eu amo demais, amo demais. Eu trabalho olhando pra essa moça. Então, bora lá. Essa é a fase... Esse aqui é o ciclo menstrual normal de uma mulher que menstrua sem anticoncepcional. Então, é uma mulher que usa os métodos contraceptivos não hormonais ou uma mulher que não usa, né? Então, isso é o ciclo menstrual de uma mulher. Como é que funciona? Aqui, que é o início, certo? É o primeiro dia da menstruação, tá? Então, começa a menstruação, a gente tem a fase folicular, que é o desenvolvimento dos folículos. Nessa fase aqui, a gente tem uma progesterona baixa, certo? E a gente tem um estrogênio mais alto. Então, a primeira fase, a gente vê que tem uns estrogênios mais altos. Aí a gente tem um pico de LH e FSH, que é quando a gente ovula, tá? Que é quando o folículo chega a um determinado tamanho e aí ele eclode e temos a ovulação. Se a mulher não engravidar aqui, ela entra na fase lútea. A fase lútea é quando a gente tem um aumento de progesterona bem grandinha e a gente tem uma diminuição mais do estrogênio e a gente tem uma queda de LH e FSH. Nessa fase lútea é a fase pré-menstrual. Então, a mulher, ela vai ter esses pico hormonal de progesterona e bem aqui ela começa a nova fase folicular, que é quando ela vai menstruar, beleza? E aí, o que acontece? Já vou aprofundar isso aqui que é importante a gente falar. A progesterona, ela é um hormônio fundamental para o nosso bom humor. O que acontece? Algumas mulheres, elas fazem uma depressão muito importante na progesterona no período pré-menstrual. E tem mulheres que fazem esse declínio, tipo aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui Ai, valei-me. Pronto. Então, é como se essa mulher, ela fizesse esse pico de progesterona e aí ela cai esse pico muito antes de menstruar. Também pode acontecer. Quando essa mulher cai muito essa progesterona no período pré-menstrual, ela tem uma TPM absurda. Então, aquelas mulheres que têm uma TPM, elas normalmente têm uma deficiência de progesterona. Uma deficiência de progesterona, certo? Isso é o ciclo menstrual normal. E aí eu vou explicar agora pra vocês. Deixa eu voltar. Pronto, voltei. Então, assim, esse é o ciclo menstrual normal, certo? O normal da gente engravidar, o normal da gente menstruar é esse ciclo, é o ciclo hormonal normal, ciclo menstrual, beleza? Quando a gente usa um contraceptivo hormonal, certo? A gente usa hormônio sintético, né? As pílulas, injeção, anel, DIU,
hormonal, o adesivo, quando a gente usa esses métodos hormonais, a gente não faz isso que eu acabei de mostrar pra vocês. A gente não faz o pico do estrogênio, a gente não faz o pico de FSH-LH, a gente não faz o pico da progesterona, a gente fica todo assim, ó, como uma mulher na menopausa. Então, o anticoncepcional hormonal, ele impede as produções hormonais e os picos de ovulação. E se a gente não tem um pico FSH-LH, a gente não tem esse ciclo menstrual. Aí muita gente pergunta assim, doutora, mas eu tomo minha pílula e eu menstruo normalmente. Porque o que acontece aqui? Nesse ciclo, quando a gente tem um aumento da progesterona, a gente tem um espessamento do endométrio, depois a gente tem um endométrio descamando, que é quando vem a menstruação. Deixa eu iluminar aqui que tá muito escuro. Então, quando a gente faz no final do ciclo, que a gente tem esse aumento de progesterona, depois esse endométrio, que é o nosso útero, lá como se fosse a parede do útero, ele começa a descamar. É como se a minha parede começasse a sair o reboco. Digamos assim, começa a descascar a minha parede. Pronto, isso é menstruação. Se eu uso um método contraceptivo hormonal, eu não menstruo. Não existe menstruação quando não se tem esse ciclo que eu mostrei pra vocês. Doutor, é aquele sangramento que vem quando eu faço a pílula? 21 dias, 24 dias, 28, como é que funciona aquele sangramento, tá? Aquele sangramento, ele vem através da privação hormonal. Você toma 21 dias de comprimido, desce o sangramento, tem uma descamação do endométrio. Aquilo não é menstruação. Aquilo é um sangramento por privação hormonal. E aí, todo método contraceptivo, todo método contraceptivo vai alterar os seus hormônios. Então, aquela história de mas a dose é muito pequenininha. Gente, é o seguinte. Se a gente vai, sei lá, envenenar uma pessoa e tem aquele veneno, a gente colocar a dose pequenininha ou uma dose grande, a gente vai envenenar aquela pessoa. Então, beleza, a quantidade do hormônio pode ser menor, a absorção é menor, mas tem absorção. Não é à toa que os DIUs hormonais, que são de levonorgestrel, muitas mulheres ficam sem menstruação com eles. Muitas mulheres ficam em amenorreia. E se a mulher fica em amenorreia, qual é a causa? Alteração hormonal. Então, essas alterações hormonais favorecem para que a mulher fique sem menstruar. É o típico mulher na menopausa. A mulher na menopausa, ela tem uma queda dos hormônios. E isso é muito comum quando a gente encontra mulheres que usam anticoncepcionais hormonais, tá? Então, o que eu vejo hoje? Mulheres começam a usar anticoncepcional com 15 anos, com 20 anos, usam por 10, 15 anos para ter a primeira gestação. Imagina que tu tá suprimindo teus hormônios por muito tempo. E os hormônios, eles são vitais para a nossa vida. Para a saúde do nosso cabelo, a gente precisa de hormônio. Para a saúde das nossas unhas, a gente precisa de hormônio. Para a saúde da nossa pele, a gente precisa de hormônio. Para formar colágeno, a gente precisa de hormônio. Para ganhar músculo, a gente precisa de hormônio. Para estar bem disposto, acordar bem disposto, para dormir bem, a gente precisa de hormônio. Para ter libido, para querer ter relação sexual, a gente precisa de hormônio. Que mais? Para trabalhar, para pensar, para raciocinar, a gente precisa de hormônio. Então, o hormônio é vital à vida. Como é que a gente vê? Vamos lá, vamos comparar. Pega uma menina de 15 anos e pega uma mulher de 60 anos que está na menopausa, tá? Quem vocês acham que está mais disposta, que tem mais libido, que dorme melhor? A de 15 anos, beleza. A de 60 anos tá cansada da vida, mas ela não tá cansada, né, por isso. É porque os hormônios caem. Então, a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. Então, é através dessa queda hormonal que nós envelhecemos. E o que eu vejo hoje, gente, as mulheres, elas não querem engravidar e estão certas. A gente tem a nossa vida, não é como antes, que as mulheres não trabalhavam, a maioria ficavam dentro de casa e que elas tinham um bebê atrás do outro, um filho atrás do outro. A gente quer nossa liberdade. Só que toda liberdade tem um custo. E, infelizmente, a liberdade das mulheres de trabalharem, de entrar no mercado de trabalho, de fazer uma pós-graduação, enfim, se especializarem e serem destaque, isso
bloqueou um pouco o outro lado. Então tem o bônus e tem o ônus. Então as mulheres começaram a usar as pílulas porque a pílula foi libertador. Quando a pílula anticoncepcional foi lançada, ela foi extremamente libertador. As mulheres, elas engravidavam um atrás do outro porque não existia uma pílula anticoncepcional. Então a pílula foi libertador. A gente não pode desmerecer isso. Mas se hoje a gente tem também métodos contraceptivos não hormonais e que podem ser de longa duração, por exemplo, o DIU de cobre com prata, eles duram 10 anos. Isso quer dizer que eu vou ficar 10 anos sem engravidar? Não. Quer dizer que a validade dele é de 10 anos. Mas se você quiser colocar e com 3 meses quiser engravidar, você pode tirá-lo. Não é que você tem que ficar por 10 anos, tá? Então, o DIU, ele também provoca essa liberdade. Qual o problema do DIU que a gente tem que avaliar em cada caso? O DIU, o não hormonal, né, o cobre com prata, como é que ele faz para a mulher não engravidar, né? Ele faz uma resposta inflamatória, tá? Por conta do cobre no nosso endométrio, e ele promove essa resposta inflamatória, fazendo com que não haja ovulação e que a quantidade de muco também produzido ali para que haja adesão não aconteça. Então, basicamente, o foco é impedir a ovulação através da inflamação, certo? E aí, essa inflamação, ela gera um endométrio inflamado, o que gera aumento de fluxo menstrual, aumento de cólicas, tá? Então, é muito comum que isso aconteça. Mas o problema, gente, é que as pessoas, elas querem sair de uma pílula anticoncepcional e engatar num DIU não hormonal. É óbvio que essas pessoas vão ter um fluxo muito aumentado, muita TPM e muita cólica, é óbvio. Por quê? Cólica, TPM, etc e tal, como eu falei pra vocês, está muito relacionada àquela deficiência de progesterona pré-menstrual. Então é como se a progesterona caísse muito. Mulheres que usam anticoncepcionais hormonais, elas têm uma queda importante de progesterona. Se elas entram pro DIU não hormonal, com aquela progesterona muito baixa, elas vão ter um fluxo muito alto, vão ter TPM, tudo isso vai acontecer. Então existe todo um passo a passo. Se você decide trocar o seu método contraceptivo, conversou com o seu médico, você pode usar um método não hormonal, se isso é do seu interesse, não dá pra você simplesmente tirar o anticoncepcional hormonal e jogar um DIU. Você tira o anticoncepcional hormonal, aguarda um período, de preferência trata esse período, trata essa possível deficiência de progesterona que você tem, que é a gente chama de predominância estrogênica, que é quando o estrogênio está muito mais alto, né, comparado com a progesterona, dentro dos valores de cada um. E aí trata isso para depois colocar um DIU de cobre. E entender que os primeiros meses você vai ter um aumento de fluxo, um aumento das cólicas, tá? Mas que a maioria das mulheres se adaptam super bem e após 3 a 6 meses essas mulheres já estão bem, com aumento de fluxo menstrual ok, e por aí vai, certo? Então, existem diversos... Gente, depois eu respondo as perguntas, tá? Pra não me desconcentrar, mas eu vou responder. Então, existem... Cada um de nós é único no universo. E por isso, o método de escolha também deve ser único, certo? Mas eu tô abordando aqui porque a gente vai entrar agora sobre ganho de massa muscular, que foi a pedidos, né? Então, a gente entendeu um pouco que existem os métodos contraceptivos hormonais, existem os métodos contraceptivos não hormonais, tá? A partir daí, não, o DIU de cobre, ele não é abortivo. Gente, se o DIU de cobre fosse abortivo, não seria liberado no Brasil, porque aqui não é liberado aborto, tá? Então, cuidado com as informações que vocês repassam, tá? O DIU de cobre, ele não é abortivo, inclusive eu postei mostrando os mecanismos de ação, eu posto novamente, mecanismos de ação do DIU de cobre, como ele age, e ele age através dessa inflamação que impede a ovulação, certo? Então, não há fecundação. Se houvesse fecundação, aí a gente consideraria um método abortivo, mas não há fecundação, beleza? Tá, então... Entendendo que existem os métodos contraceptivos hormonais e não hormonais, vamos falar sobre ganho de massa muscular, certo? Ganhar músculo, crescer músculo, volume muscular, ele se dá através de alguns fatores. O principal deles é hormônios. Não tem crescimento muscular se não houver hormônio. Eu tô falando que é pro pessoal tomar anabolizante? Não tô falando isso.
Eu tô falando que não existe crescimento muscular que não haja hormônio para que o músculo cresça. Precisa da produção, aumento de formação proteica, aumento de massa muscular, é através de hormônio, tá? Então, os principais hormônios que estão relacionados no ganho de massa muscular é a testosterona, o DHT e o GH. Esses hormônios, eles são considerados anabólicos, tá? Então, quando a gente produz deles, fisiologicamente a mulher produz também, eles estimulam o ganho de massa muscular. Então é como se lá no músculo tem um receptor e ele tá lá no músculo e estimula o crescimento, tá? Isso, obviamente, se houver treino e dieta. Se não houver, não adianta de nada, tá? Então, a partir do estímulo correto, que é treino e dieta, para ganho de massa muscular, eu preciso ter músculo. Ponto. É por este motivo que vocês nunca irão ver um atleta de fisiculturismo, por exemplo, utilizando anticoncepcionais hormonais ou indo dormir 1h da manhã. Por quê? Porque a gente precisa de testosterona, que o anticoncepcional hormonal diminui a testosterona, eu vou explicar por quê. E o GH, que é através do nosso sono, a gente precisa dormir cedo para produzir GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, o que acontece? Se você usa um anticoncepcional hormonal, você bloqueia a produção dos seus hormônios. O que é que o corpo interpreta com isso? Ele interpreta que você precisa de hormônio. Ele está desesperado atrás de algum hormônio. Então, ele aumenta uma molécula chamada de SHBG. Esse SHBG é uma globulina ligadora e transportadora de hormônios. Quando ela aumenta esse SHBG, o SHBG tá tipo assim, é como se fosse um caminhão e ele tá aqui andando, ele vai por todas as ruas procurando desesperadamente alguma carga para entrar nele, que no caso é um hormônio. Então o caminhão, que é o SHBG, ele, meu Deus, eu quero um hormônio, eu quero um hormônio. Então ele começa a aumentar, ele bota várias frotas, libera um monte de caminhão na cidade para correr atrás de algum hormônio. Então o SHBG aumenta muito. Então é muito comum de você encontrar níveis superiores a 250 em mulheres usuárias de anticoncepcionais, principalmente os orais, tá? Então, esse SHBG aumenta muito. E o que é que me representa esse SHBG aumentar muito? Por quê? Se eu uso anticoncepcional e eu bloqueio aquele ciclo que eu mostrei pra vocês, da progesterona e do estrogênio, eu aumento muito esse SHBG. Quando eu aumento muito esse SHBG, sabe qual é o hormônio que o SHBG tem mais afinidade? Ou seja, o primeiro que ele quer pegar é a testosterona. Então, a qualquer momento que o teu corpo produzir que seja uma testosterona, o SHBG vai lá e se liga nessa testosterona. E o que acontece? Ela não age. Então, a testosterona ligada no SHBG, ela não vai atuar no teu ganho de massa muscular. E aí, normalmente essas mulheres já têm níveis hormonais muito baixos e com o SHBG alto, o pouquinho que ela ainda produz se liga ao SHBG. Então, fica muito difícil o ganho de massa muscular com métodos contraceptivos hormonais, tá? Isso é importante a gente deixar claro, porque às vezes tem pessoas que treinam, mas usa o bendito do Mirena, usa o bendito da pílula e não ganha massa muscular, ganha meio quilo de massa muscular. É o mesmo caso do meu caso, mulheres que estão amamentando. Eu tenho uma prolactina altíssima. A Letícia mama manhã, tarde e noite. A Letícia mama antes, durante e depois de cada refeição. Ela come, ela mama de novo, come de novo e ela mama de novo. Então é entrada, prato principal e sobremesa, a mama. Ela mama muito. Então, eu tenho minha prolactina muito alta. Prolactina, mesma coisa, é como anticoncepcional hormonal. Impede a produção dos outros hormônios. Baixa testo, baixa progesterona, baixa estrogênio. Fica tudo baixo, tá? Então, é normal que mulheres que estão amamentando tenham até queda de libido, justamente por isso. Obviamente que libido não é só hormonal, mas está muito relacionado a isso. Então, mulheres que usam anticoncepcional hormonal, elas vão ter uma dificuldade maior de ganhar massa muscular e vão ter os outros comemorativos, né? Cabelo, que não tem a renovação capilar. Então, fica aquele cabelo mais fino, um cabelo mais quebradiço. As unhas não ficam das melhores na maioria das vezes, mas não é todo o caso. A libido normalmente baixa. Há uma retenção de líquido muito grande nessas mulheres, tá? Algumas, dependendo do método contraceptivo, podem ter acne, certo? Obviamente, tudo depende, certo? Então, falou em ganho de massa muscular, não criem muitas expectativas se você usa um método contraceptivo hormonal. Talvez você ganhe 1 quilo. Talvez você ganhe 1 quilo. Mais do que isso é meio difícil, tá? 1,5 kg.
realmente é muito difícil o ganho de massa muscular com anticoncepcionais hormonais. Isso quer dizer que é para todo mundo parar hoje de tomar um anticoncepcional hormonal? Não. Isso quer dizer que vocês precisam saber que existem outros métodos e procurar conversar com o médico de vocês a respeito de outros métodos, tá? Então, assim, no meu consultório, a gente sempre conversa sobre métodos contraceptivos. Principalmente se o paciente chega usando o método contraceptivo hormonal. Por quê? Porque eu trabalho muito saúde, qualidade de vida e emagrecimento. Como é que eu quero falar desses três com a pessoa usando todo de uma bombazinha de hormônio? É difícil, a gente sempre conversa sobre isso, mas obviamente vocês podem conversar também com o ginecologista, tá? Que é o médico que cuida muito dessa orientação, tá? Conversem com o ginecologista que tenha talvez também esse olhar, porque o que acontece muitas vezes é porque a gente pensa no método contraceptivo e esquece o resto. A gente só pensa em não engravidar, mas a gente esquece que a gente tem uma vida, tem que ter libido, tem que ter lubrificação, enfim, tem tudo isso, certo? Então, falamos aí do ganho de massa muscular, falamos dos anticoncepcionais e agora eu vou para as perguntas. Deixa eu abrir aqui. Vixe, deixa eu aqui. Gente, é melhor vocês fazerem as perguntas agora. O que fazer se não entra o DIU em mim? Bom, tem um mini DIU, né? Tem um mini DIU, tem que ver. Se não der nem um mini DIU, é mais complicado mesmo. DIU de cobre tem alguma alteração hormonal? Não, gente. Só vai ter alteração hormonal quando a gente usa métodos contraceptivos hormonais. Pronto. Quem tá na menopausa, como ganhar massa muscular? É difícil, Márcia. É difícil. Honestamente, fazendo reposição hormonal. É assim que vai ganhar. Doutora, troquei o Mirena pelo Kailena, pois o médico disse que a segurança do DIU de cobre e prata tinha mais falha em relação à contracepção. É possível ganhar massa? Já respondi, né? Usando o Kailena. É possível ganhar massa, Cris. Mas é mais difícil, tá? Tem o Esmocele. O anticoncepcional é o único tratamento? Gente, tem que avaliar, tá? Quem está na menopausa? Doutora, me responde. É muito ruim ter relação com ressecamento. Depois de bebê, estou com ressecamento. Bom, depois que a gente tem filhos, é normal ter um ressecamento vaginal por conta do aumento da prolactina e diminuição do estradiol. Quem favorece a lubrificação vaginal são os estrogênios, tá? Existem os lubrificantes naturais. A gente não pode utilizar o estradiol, tá? Durante a amamentação, porque tudo que é, mesmo sendo via vaginal, né, passa para a corrente sanguínea, não pode passar para o bebê. Então, lubrificante vaginal, né? Tem alguns que você pode utilizar, um que eu particularmente é o meu favorito é o óleo de coco, tá? Então, vocês podem pegar, sabe aquele aplicador, não tinha me faltado o nome, sabe aquele aplicador vaginal, de colocar pomada vaginal? Vocês podem pegar aquele aplicador, certo? Coloca óleo de coco, fecha a tampinha com papel alumínio, um rolopac para não vazar, leva para geladeira. Porque quando o óleo de coco está gelado, ele condensa, né? Ele fica sólido. O óleo de coco em temperatura mais fria, ele fica sólido. E aí você pode fazer via vaginal 2, 3 vezes por semana. Antes de dormir, você coloca via vaginal óleo de coco, tá? Pode utilizar óleo de coco também durante a relação. Pronto. Queria botar o DIU porque o remédio de evitar tá me engordando muito. É uma das queixas muito comuns, né, gente? É hormônio sintético. Nosso corpo não sabe nem o que é. A gente tá dando um hormônio que não é normal ao nosso corpo. É um hormônio totalmente que o nosso corpo não reconhece, não produz. Nosso corpo não produz e ele recebe. Então, é um hormônio que é sintético. Não tem como, né? Favorece o ganho de peso. Tudo isso está relacionado. Quem já tem um fluxo aumentado sem uso de método contraceptivo, minha dica, Marina, investigar endometriose, investigar a predominância estrogênica, tá? A endometriose e a SOP, síndrome do ovário policístico, são duas causas de predominância estrogênica, que é o quê? Quando a gente tem pouca progesterona e proporcionalmente mais estrogênio, tá? Proporcionalmente dentro do valor de referência de cada um. Se existe essa predominância estrogênica, há TPM, alto fluxo, cólica, irritabilidade, gordura naquelas localizações tipo mais culote, tá? Então, se tem predominância estrogênica, tratar a predominância estrogênica, saber a causa, tá? Com quanto tempo pode fazer transição? Qual a minha orientação para os meus pacientes de sair da pílula para o DIU?
eu peço pelo menos 30 dias sem o anticoncepcional e às vezes a gente faz a reposição da progesterona nesses 30 dias. Pra colocar o DIU com esse endométrio top. Porque colocar o DIU com esse endométrio de anticoncepcional hormonal vai pedir pra ter um monte de sangramento, cólica e enfim. Aí realmente é um destroço. Então eu não sairia de um contraceptivo hormonal oral pra um DIU de cobre de cara, não. Certo? A candidíase de repetição pode ter relação com o DIU de cobre? Não. É o seguinte, gente. Candidíase está relacionado... O DIU em si, o dispositivo intrauterino, né? Se fala muito em relação de candidíase. Candidíase está muito mais relacionada a estresse, alteração da microbiota intestinal, é uma disbiose que a gente tem, tá? E mudança de pH vaginal. Então, se você, por exemplo, tem muito estresse, o pH vaginal muda. Dependendo do período do ciclo menstrual, o pH vaginal muda. Então, tem pessoas que sempre que vão ficar menstruadas tem candidíase, ou termina a menstruação tem candidíase. Tá bem relacionado ao pH vaginal. E aí, o que pode ser feito? Sabonete íntimo, que não mude o pH vaginal, tá? Óleo de coco, esse jeito que eu falei aqui do óleo de coco, é fundamental também. Obviamente, procurar um ginecologista, faz o tratamento correto da candidíase de repetição, tá? Faz o tratamento todo correto e estresse. É o que mais piora a candidíase. Obviamente, umidade, né? Calcinha molhada, calor. A gente mora numa cidade muito quente aqui, né? Em Fortaleza é muito quente. Então, é bem comum que isso aconteça. Não ficar de roupa molhada, biquíni, essas coisas assim, porque também estimula o aparecimento da cândida, tá? Já falei sobre a minha opinião sobre o Dimirena. Gente, não existe a minha opinião sobre o Dimirena. Existe o que é o Mirena. Tipo assim, eu não posso... Até posso, né? Mas assim, eu, Clarice, não botaria o Dimirena. Por quê? Porque eu não botaria hormônio sintético. Eu quero que meu corpo menstrue naturalmente. Eu quero minha produção hormonal. Eu quero ciclar. Ciclar é produzir hormônios. Eu quero produzir hormônios. Eu não quero algo que diminua meus hormônios. Não, deixa de diminuir esses hormônios quando eu tiver com meus 60 anos. Eu não quero diminuir o hormônio agora, eu tô na minha flor da idade pra estar com hormônio baixo, pra estar com libido baixa, pra ficar com retenção de líquido, tô fora. Já não me bastam os problemas de mulher, né? Ainda tem que botar um hormônio, é de lascar. Qual a melhor forma de reposição hormonal pra quem fez esterectomia? Bom, Júlia, esse tema eu amo, porque eu faço reposição hormonal. Eu tenho muita paciente de menopausa, mas muita. Porque, infelizmente, é um negócio que poucas pessoas fazem, reposição hormonal, né? Na menopausa. E eu sou super a favor se não houver contraindicação. A primeira coisa que a gente faz é investigar se há contraindicação para reposição. Não há contraindicação, a reposição hormonal deve ser feita da forma mais fisiológica que nós possamos fazer. Então, se eu produzo progesterona e minha progesterona é o primeiro hormônio que cai antes da menopausa, né, ali no climatério, eu reponho progesterona, tá? Existe a progesterona base, que é a isomolecular. Se chamavam antigamente de bioidêntica, né, que são os hormônios bioidênticos. A gente não utiliza muito essa palavra, porque no Brasil é meio que proibido usar bioidêntico, porque bioidêntico dá a impressão de que ele é como se estivesse repondo o mesmo hormônio. E na verdade, qual é a diferença? O hormônio base, que a gente chama, é o baseado no nosso hormônio. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui, só vou fingir, tá? Vou fazer assim um desenho. É como se a progesterona fosse isso aqui, certo? Enfim, finge que é isso aqui. Progesterona é isso. O hormônio base, a progesterona base, que antigamente chamava bioidêntico, ela tem essa mesma estrutura. Então ela se acopla perfeitamente no receptor. Ela é idêntica ao que a gente produz, só que ela é feita em laboratório, mas ela é idêntica ao que a gente produz, ou seja, ela é fisiológica. Os hormônios que são feitos em algumas reposições hormonais são sintéticos, são algumas pílulas, né? Tem uns que tem relação até com câncer, tá? Ali são hormônios sintéticos, tá? Hormônios sintéticos, eles são sintéticos, não são os que a gente produz, né? Então, alguma coisa pode destroçar. Tu imagina que é o seguinte, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu gosto que vocês veem que eu gosto de ficar inventando as coisas, né? Mas pegar isso aqui. Ó, é o seguinte.
Isso aqui é um receptor, certo? É um receptorzinho aqui. Isso aqui é a progesterona, ou é o estradiol. Vou dar o exemplo do estradiol. Olha que beleza, o estradiol, ele entra direitinho no receptor de estradiol, né? Perfeito. Então ele vai agir perfeitamente e vai dar tudo certo. Mas aí eu resolvi não fazer uma reposição hormonal bioidêntica, que esse o nome não uso, mas não, eu resolvi fazer uma reposição hormonal com hormônios sintéticos. Qual que o pessoal usa muito? É o tibolona. Resolvi fazer uma reposição hormonal com tibolona. O que cargas d'água é tibolona? Nosso corpo não produz tibolona, então não tem receptor para tibolona no nosso corpo. Aí a tibolona vem, ela é desse jeito aqui, a tibolona. Aí ela vai lá no receptor, querendo fingir que é o hormônio, porque ela é uma falciane. Aí ela vai lá e ela começa a danificar o nosso receptor. E ela faz uma ação diferente do que o hormônio correto deveria fazer. Então, a reposição hormonal com esse tipo de hormônio, eu não sou a favor. Porque eu sou a favor da fisiologia. O nosso corpo precisa agir de acordo com o que ele produz ou produzia. Então, para o nosso corpo é fácil reconhecer uma progesterona base e não um progestina. Por exemplo, o Mirena, ele é o levonorgestrel. Ele é uma progestina. Ele não é uma progesterona. Tem gente que confunde e fala que é um DIU de progesterona. Não é. Eles são progestágenos. Estão na família dos progestágenos. Mas progesterona é o que a gente produz, que é o verdadeiro, que é o oficial. É tipo a mulher. É a mulher. E o outro é a... Como é que chama? A amante. Pronto. Então, é como se a progestina é um sintético que quer fingir ser a progesterona. Só que ela não age como a progesterona, ela força um receptor, ela age de forma que não é para agir. E aí a gente vê muito a questão que relacionavam reposição hormonal com câncer de mama, câncer de ovário, enfim, e aí por aí vai. Então, sobre o que era a mesma pergunta que eu comecei a falar, era a forma de reposição hormonal. Para quem faz esterectomia, reposição com hormônios base, que tem a mesma estrutura, que são hormônios isomoleculares, ou seja, eu reponho estradiol base, eu reponho a progesterona base, eu reponho a testosterona base. Não é um hormônio sintético, certo? É um hormônio produzido em laboratório, obviamente, mas ele é igual ao que a gente produz. Deixa eu ver mais. Vamos lá. Eita, essa pergunta é mara. Raíssa, tá por aí ainda? Problema do DIU é a alteração na oleosidade da pele. Me enchi de espinha pela pele, fica horrível, cabelo e tudo. Bora lá. Qual foi o DIU que você colocou? As pessoas, elas têm uma coisa errada sobre os DIUs não hormonais. A pessoa coloca o DIU de cobre, aí diz que ficou cheia de acne com o DIU de cobre. Não existe. Na verdade, você já tinha uma disfunção hormonal. Quando você parou a pílula, mesmo que você não colocasse o DIU de cobre, você já ia ter toda essa disfunção. Uma das opções é essa. A outra opção é o Mirena, pode levar isso em algumas mulheres. Ele aumenta DHT, que é a dehidrotestosterona, então pode dar acne, queda de cabelo, oleosidade na pele, tudo isso pode dar, certo? Não é em todas as mulheres, mas pode acontecer. Minha ginecologista me proibiu de usar anticoncepcional por motivo da minha idade. Beleza, eu também tô com ressecamento, que é bom usar... Janeiro deste ano... Boa noite, doutora. Eu tenho 44 anos, minha menstruação sempre veio certinha. De janeiro deste ano vem mês sim e não. Será que tô entrando na menopausa? Pode me tirar essa dúvida, por favor? Oi, Alice. Então vamos lá. A menopausa em si, que é a pausa da produção hormonal, né, a pausa total, ela é vista através do FSH e LH muito altos, quando a gente dosa no sangue. Mas a primeira coisa que baixa quando a gente está no período pré-menopausa, que é o climatério, é a progesterona. Então, a primeira coisa não é só a menstruação irregular. Não é só a menstruação irregular. São também os hormônios que precisam ser dosados, tá bom? Passada com essa informação da menstruação dos anticoncepcionais. Pois é, bexa. Não é menstruação, aquele sangramento que vocês acham, ai, veio minha regra esse mês. Não é menstruação. Aquilo é um sangramento por privação de hormônio. Ou você toma 21 comprimidos e para 7 dias, vai menstruar. Ou você toma 24 e para 4 dias, vai menstruar. Ou você toma aquele que as últimas pílulas são de farinha.
que é porque não tem hormônio, você vai menstruar do mesmo jeito. Então é só pra mulher ter certeza que não está grávida e ela tem esse sangramento. Não é menstruação, porque menstruação tem que ter pico de estradiol, FSH-LH, pico de progesterona, tá? Nossa, quantas perguntas aqui. Eu fui descer um negócio aqui e agora foi... Meu Deus, olha aí, chegou o Doutor Investimentos. Meu Deus, eu esqueci que o Paulo tinha uma reunião 8h30 já aqui o computador. Valei-me, Senhor. Amor, pode vir pegar o computador. Esqueci. Eu disse que era 15 minutos de live. Gente, eu vou me embora. Então, parei de tomar anticoncepcionais. Estava sentindo muita dores nas pernas. Por quê? Eu tenho que ver isso aí, né? Gente, deixa eu ir. Deixa eu ir. Doutora, eu uso 2 pumps do Oestrogel e não passaram meus fogachos. Meu corpo não absorve o gel. Tu usa de 0,6 miligramas, 2 pumps. Vê com a tua ginecologista pra aumentar, né? Então, os fogachos é realmente com estradiol. O Oestrogel é o estradiol mesmo, o base, né? E aí, você pode utilizar, talvez tenha que aumentar a dose, tem que falar com a tua gineco. Ou a médica que tá te acompanhando, né? Porque nem sempre a ginecologista faz reposição hormonal, mas a médica que tá te acompanhando. Parei de tomar anticoncepcional porque sentia muita dor de cabeça. Sim, pode dar enxaqueca, aumenta risco de hemangioma, né? Que são aqueles nódulos hepáticos. Risco de trombose, TVP, né? Então eu falei até na live de SOP que a TVP, a trombose venosa profunda, em pacientes com SOP e usuários de anticoncepcional aumenta 6 vezes o risco. É muita coisa. Tu imagina a pessoa tem síndrome do ovário policístico, usa anticoncepcional para tratar a síndrome e tem 6 vezes mais risco de ter uma trombose. Pode dar uma trombose, sim. Gente, quem tem Facebook, eu não tenho Facebook, mas dizem que tem comunidade lá no Facebook, que é só mulheres que tiveram trombose e uso de anticoncepcional. Só depoimentos e tal. Galera, preciso dormir. Eu durmo 9h30 da noite, viu? Alguém me perguntou que horas você dorme. Durmo 9h30 da noite. Já tô saindo, amor, já tô saindo.